Chegamos à 32ª rodada do Brasileirão, uma rodada com jogos em vários dias separados, é sexta, sábado, domingo não, por conta da Copa do Brasil, afinal que o Flamengo venceu o primeiro jogo por 3-1 contra o Atlético Mineiro, e aí teve jogo na segunda, na terça e terminou nessa quarta-feira. Começou no dia 1º de novembro, na sexta-feira, e terminou na quarta-feira, dia 6 de novembro. E nessa próxima rodada, na 33, isso irá se repetir. Bom, vamos lá. Começando com o Fluminense e Grêmio, jogo que ficou marcado não pelo resultado, 2-2, dois times que fazem uma temporada ruim, principalmente se compararmos à temporada anterior, onde o Fluminense foi campeão da Libertadores e o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, não foi campeão por 2 pontos. Nessa temporada, as duas equipes lutaram por muito tempo contra o rebaixamento, ainda lutam, ainda há a possibilidade deles serem rebaixados. Eu acredito que não serão, porque tem times piores, né, como é o caso do Bragantino e do Atlético Paranaense, que estão na zona, tem também o Juventude por ali, ainda tem o Corinthians na briga também, mas eu acho que esses times ditos grandes, né, entre os maiores do Brasil, no caso o Fluminense, Grêmio e Corinthians, eu acho que eles conseguirão escapar, né, estão quase conseguindo. Bom, o Fluminense foi melhor no jogo, tinha tudo para vencer, mas a treta entre o Marcelo e o Mano Menezes acabou pesando também no resultado, terminar empatado em 2-2. Eu acredito que se o Marcelo tivesse ficado quietinho e entrado no campo, o Fluminense teria conseguido a vitória, porque o John Kennedy acaba sendo até um responsável pelo empate. Ele perde a bola na origem, lá no ataque, né? E termina no pênalti cometido pelo Fábio, o Reinaldo vai lá e converte. O Fluminense saiu na frente no começo do jogo com o gol do John Arias, aliás, desculpe, o Grêmio saiu na frente com o gol do Brat White, o Arias empata para o Fluminense no primeiro tempo, termina 1-1. No segundo tempo, o Cauã Elias vira o jogo para o Fluminense, e aí o Fluminense ia conseguindo manter a vitória por 2-1, vinha melhor na partida do que o Grêmio, mas aí o Mano Menezes resolve fazer uma substituição, colocar o Marcelo para jogar como meia, onde ele havia treinado durante a semana, e eles têm um desentendimento. Marcelo, que já nesse ano protagonizou alguns entreveros com a torcida, né, se recusando a tirar foto com o torcedor, ignorando crianças, o torcedor foi tirar foto com ele, ele não queria ser tocado pelo torcedor, e agora também essa situação dele com o Mano Menezes, que parece não ser de hoje, eles já se desentenderam na seleção brasileira muitos anos atrás, quando o Mano passou por lá, e agora eles se encontram no Fluminense. Eu acho que o Mano faz um trabalho bom, bem melhor do que o Diniz vinha fazendo nesse ano de 2024, né? 2023 foi maravilhoso, com o título da Libertadores. O início de 2024, apesar da campanha ruim no Carioca, mas dá para entender essa campanha, teve o título da Recopa Sul-Americana, mas o Brasileirão, né, foi terrível. A campanha na fase de grupos da Libertadores, ok. O Mano Menezes também conseguiu chegar até as quartas de final da Libertadores, eliminando inclusive o próprio Grêmio do Renato Gaúcho nas oitavas de final, depois caiu para o Atlético Mineiro, que é finalista. E o Fluminense resolveu manter o Mano e rescindir com o Marcelo, né? Em comum acordo, os dois rescindiram. Eu acho que termina de uma forma negativa a passagem do Marcelo. Ele está na história do Fluminense, um jogador que é um dos maiores laterais da história do futebol, né? Não só do Fluminense. No Fluminense, ele já não tinha mais aquele vigor que tinha antigamente, né, para jogar como lateral. Na verdade, como lateral, o Marcelo nunca foi um grande defensor, né? Ele sempre foi muito habilidoso, continua sendo. Fisicamente, hoje está muito, muito mal fisicamente. Mas tecnicamente ele ainda sobra na maioria dos jogos, né? Ele faz coisas ali que a maioria dos jogadores, inclusive de posições mais avançadas, não fazem no futebol brasileiro. O Marcelo acima da média, né? Fora de série em termos de habilidade, mas ele sai do Fluminense pela porta dos fundos nesse momento, né? Podemos dizer. Embora a diretoria diga que vai manter os laços, claro que vai, né? Ele tá na história do clube, ganhou a Libertadores, teve aquela estreia dele contra o Flamengo na final do Carioca, que foi espetacular, mas termina de forma negativa. Para a sorte dele, eu acho que o Fluminense não vai ser rebaixado, né? Seria mais feio ainda ele sair antes e o Fluminense acaba caindo. Se ele fica também, fica feio de qualquer maneira, né? O Grêmio, com o Renato Gaúcho nessa temporada, não sabe se ele permanece na próxima ou não, né? Ele disse que está bem chateado com a torcida vaiando em muitos jogos, mas o desempenho do Grêmio não é bom. O time não piorou tanto do ano passado para cá em termos de elenco. Quem que saiu do time? O Soares. É o Soares. Eu sei que o Soares é um cara, assim como o Marcelo, muito acima da média, né? E o que o Soares jogou no futebol brasileiro, né? Os números dele é muito diferenciado e elevou o patamar do Grêmio muito para cima no ano de 2023. Mas mesmo assim o Grêmio não justifica, né, esse futebol tão oscilante e ruim, apesar de que tem a situação do Rio Grande do Sul, que obviamente prejudicou o Grêmio, prejudicou também o Inter, mas o Inter conseguiu se recuperar e o Grêmio não. Você vê o Inter agora com o Roger Machado voando, o melhor time do segundo turno, e o Grêmio com a mesma campanha bem oscilativa do primeiro turno. Melhora um pouco melhor do que o primeiro turno, que estava muito ruim, mas lembrando também que tinha vários jogos atrasados que ele foi pagando ao longo do segundo turno,
depois que ele foi eliminado tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Bom, 2-2, o resultado acaba sendo negativo para as duas equipes, mas principalmente o Fluminense, que ia ganhando até o final, e essa situação do Marcelo roubou a cena. No sábado, o Bragantino enfrentou o Cuiabá, o jogo terminou empatado em 0-0, o Cuiabá está rebaixado, matematicamente ainda existe uma possibilidade mínima de escapar, é a mesma possibilidade do São Paulo ser campeão brasileiro, então não vai conseguir escapar, e o Bragantino está fazendo de tudo para ser rebaixado também. Vendeu o seu melhor jogador, que era o Elinho, trocou o treinador agora na reta final, demitiu o Pedro Caixinha, trouxe o Fernando Seabra, não sei se vai melhorar alguma coisa, eu acho que não, e não conseguiu vencer, né? Já é uma coisa. Esse jogo tinha que vencer de qualquer maneira, contra o time que tá lá na penúltima posição jogando em casa, o Bragantino teria que vencer, mas não conseguiu. Juventude Fortaleza, o Fortaleza venceu por 3-0 e se mantém ainda ali com uma chance de título. Na rodada anterior, o Fortaleza havia empatado com o Palmeiras fora de casa por 2-2 no Allianz Parque, e agora joga novamente fora de casa lá no Alfredo Jaconi, vence por 3-0, Moisés, Mancuso e Kusevich fizeram os gols da vitória do Fortaleza, do Vojvoda, que segue fazendo um grande trabalho desde 2021 à frente do Fortaleza. Ser campeão brasileiro com o elenco do Fortaleza sem tanto investimento, né, em comparação a Palmeiras, Botafogo e Flamengo é difícil, mas é mais uma grande campanha do time nordestino. Enquanto ao Juventude, o Roger Machado vinha fazendo um grande trabalho, o Inter foi lá e o contratou, o Juventude trouxe o Jair Ventura, que para mim vinha mantendo até o nível. A gente não esperava que o Juventude fosse estar bem, assim. Bem ele não está, ele está na zona de rebaixamento agora, está quase entrando. Mas eu esperava que o Juventude fosse estar junto com o Cuiabá e com o Atlético Goianiense, ou até pior. No começo do campeonato, para mim, o Juventude tinha um pior elenco. Mas ele, por muito tempo, com o Roger Machado, conseguiu se manter distante. O Jair Ventura ainda conseguiu manter o time fora da zona por um bom tempo. E foi demitido assim, antes de entrar na zona. A mesma coisa que aconteceu com ele no Atlético Goianiense, né? Demitiram ele enquanto o time estava fora da zona. Depois que ele saiu, o Atlético Goianiense entrou na zona e nunca mais saiu. Tá lá na última posição até agora. Na Arena da Baixada, ou Liga Arena, o Vitória venceu por 2-1 o Atlético Paranaense. Parece que o pacto do Furacão durou apenas uma rodada. O Furacão saiu na frente aos 31 minutos com o Julimar. Aos 33, o Alejandro já empatou para o Vitória. E no segundo tempo, o Matheus Martins fez o gol da vitória do Vitória. Resultado excelente, Vitória que tem a sexta melhor campanha do segundo turno. Trabalho ótimo aí do Thiago Carpini, conseguindo seus principais resultados dentro de casa, no Barradão. Vitória muito forte lá, mas conseguiu boas vitórias fora de casa também, né? Como essa contra o Atlético Paranaense, venceu também o Palmeiras no início do segundo turno. E os dois que jogam no gramado sintético, né? Além da força toda que o Palmeiras tem, né? Por ser um time dominante no futebol brasileiro nos últimos anos, atual bicampeão brasileiro. E o Atlético Paranaense realmente uma temporada muito ruim no ano do seu centenário, ainda corre o risco de ser rebaixado, um risco muito grande. No domingo não teve jogo pela final da Copa do Brasil, então na segunda-feira o Corinthians recebeu o Palmeiras em Itaquera, o derby paulista, vitória de 2-0 para o Corinthians. O Corinthians teve menos volume de jogo que o Palmeiras finalizou ao todo 17 vezes, o início do Palmeiras foi muito bom, pressionando demais ali o time do Corinthians, perdendo várias chances de gol, e o Corinthians terminou a partida com 6 finalizações, sendo 4 na direção do gol, venceu por 2-0 com gols de Rodrigo Garro e Yuri Alberto. O Yuri Alberto vivendo a melhor temporada da carreira, apesar de todos os memes, o Yuri Alberto tem 24 gols no ano, gols muito importantes para manter o Corinthians vivo no Brasileirão, né, fora da zona de rebaixamento agora, para ele ter ido tão longe na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. O Rodrigo Garro, que foi muito criticado depois do jogo contra o Racing, dizendo que ele é um jogador que se esconde em jogo grande. Tá aí um jogo grande, um clássico desse tamanho, com o Palmeiras lutando pelo título. O Garro apareceu, fez um belo gol para abrir o placar para o Corinthians. E o Yuri Alberto sendo talvez o melhor homem em campo, né? Fazendo o segundo gol. Tenho que dizer que o Everton falhou nesse lance. Eu não entendi até agora o que passou pela cabeça do Everton de sair do gol daquele jeito. Eu não sei se ele queria agarrar a bola na entrada da área ou se ele queria chutar a bola fora da área. Fato é que ele não chegou na bola. O passe do Rodrigo Garro. O Yuri Alberto foi muito inteligente na leitura da jogada e fez o 2-0 e assim terminou com a vitória do Corinthians. O Estevão foi substituído no segundo tempo, segundo o Abel Ferreira, ele pediu para sair. O Abel Ferreira respondeu um repórter lá que disse que o Palmeiras está jogando pior agora que só tem um Brasileirão, que estava jogando melhor quando tinha Libertadores e Copa do Brasil também, o que eu discordo. No começo realmente estava assim, lá no começo do campeonato o Palmeiras estava jogando muito bem, mas ali, chegando na metade do campeonato, o Palmeiras estava mal em todas as competições.
E agora o Palmeiras teve uma ascensão e realmente teve um declínio nos últimos jogos. Um empate com o Fortaleza, aquele empate com o Bragantino que é inexplicável, né? O Palmeiras não poderia ter deixado de vencer aquele jogo. E agora essa derrota para o Corinthians, que é um clássico, e o Corinthians tem muito a lutar também, né? Tinha muito a lutar, ainda tem, ainda não está livre do rebaixamento. E o clássico igual aos desiguais, e os dois tinham a mesma vontade de vencer. O Corinthians ainda jogando em casa, com o apoio da sua torcida. Teve um torcedor maluco que jogou uma cabeça de porco no gramado, né? Que ele comprou a cabeça de porco, ele não matou o porco para jogar lá, de qualquer maneira. Isso ficou bem emblemático também. Nesse momento ainda estava, não sei se estava 0x0 ou 1x0 nesse momento. O Yuri Alberto foi lá chutar, pensando que era um travesseiro, né? Disse que quase machucou o pé, mas não machucou e usou o mesmo pé depois para fazer o gol da vitória do Corinthians. Então, Ramon Dias ganha uma tranquilidade agora no cargo de treinador. Vamos ver se ele permanece para a próxima temporada. Se ele manter o time na primeira divisão, é possível que ele consiga sim, né? Como foi no Vasco ano passado. O São Paulo venceu por 3x0 o Bahia na Fonte Nova. O Rogério Ceni tem uma dificuldade de enfrentar seus ex-times, né? Seja São Paulo, Flamengo ou Fortaleza, o Rogério Ceni não costuma vencer, né? O Flamengo ele nunca venceu, o São Paulo eu acho que ele chegou a vencer sim com o Fortaleza. E o Fortaleza com o Bahia, eu não sei se teve alguma vitória, eu só lembro de empates nesse momento. Bom, o Bahia perdeu por 3x0 e o Marcos Felipe, o goleiro do Bahia, entregou o primeiro gol de presente para o Luiz Gustavo, né? Saiu mal ali, queria dar aquele chutão, cruzou a bola rasteira. O Luiz Gustavo dominou e fez o gol com o gol aberto. O Wellington Rato desencantou depois de mais de um ano sem marcar. O último gol dele tinha sido aquele golaço contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil ano passado. Meteu um gol aí nesse jogo. E o Lucas Moura fechou a conta 3x0 para o São Paulo, que ainda tem uma chance muito pequena de título, mas o objetivo mesmo é conseguir uma vaga direta na Libertadores. O São Paulo esse ano ganhou a Supercopa do Brasil, se esperava mais, a torcida esperava mais, mas eu acho que se conseguir uma vaga no G4, eu acho que está de bom tamanho a temporada do São Paulo. Não foi horrível, né? Bem longe de ser horrível. São Paulo teve temporadas muito piores nos últimos anos, sem título nenhum e sem sequer conseguir uma vaga na Libertadores direta na fase de grupos, né? Vamos ver se ele vai conseguir ainda ou não. E ele pode conseguir por mérito próprio, ficando no G4, ou, né, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil e ele ficar no G4, São Paulo ficar em quinto, ele consegue entrar assim mesmo. Tem o Botafogo também, né, ganhando a Libertadores. O Internacional chegou a 13 jogos de invencibilidade, venceu por 2x0 o Criciúma, golaço de falta do Alan Patrick, gol de falta que hoje é raro de ver, né, tá em falta, cobrança perfeita aí do Alan Patrick, e no final do jogo um golaço também do Wesley para sacramentar a vitória do Internacional, jogando muito bem, poderia ter sido mais de 2x0, criou oportunidade suficiente para fazer mais. Teve a expulsão do Felipe Viseu no final do primeiro tempo, que ele tentou dar um voleio, ele acertou um chute na cara do jogador do Internacional. Expulsão justa. E assim terminou 2x0 para o Inter. O Criciúma segue ali até que com uma boa distância para a zona de rebaixamento. Ele não tem tanta chance de cair como os outros times que eu mencionei no começo do vídeo, né? O Corinthians, o Fluminense e o Grêmio. O Criciúma até que está tranquilo, faz um campeonato bom dentro da expectativa do início do ano, né? E o Internacional, com todo o investimento que teve, desde a chegada do Roger Machado, ele demorou um pouco para se ajeitar. Quando se ajeitou, tá aí, 13 jogos sem perder, com a melhor campanha do segundo turno do Brasileirão. E ainda com uma chance de título igual ao do Flamengo. Que é pequena, porque o título já está quase nas mãos do Botafogo. Vamos ver se esse ano ele consegue manter, se não vai pipocar no final. Eu acredito que não vai, né? Nessa altura do campeonato, o Botafogo fez um segundo turno horroroso em 2023 e faz um segundo turno tão bom quanto o primeiro em 2024, né? Venceu por 3x0 o Vasco. Eu esperava já que o Vasco fosse perder, mas eu esperava que ia ser desse jeito. Quando o jogo começou, o Vasco tomou um gol com 9 minutos e o segundo com 12, eu falei, vai ser igual o Flamengo, vai ser 6x1. E ainda vai o João Vitor aos 43 minutos do primeiro tempo e é expulso. Ele toma um cartão amarelo bobo no começo. O Payet tem responsabilidade, né? Porque deu um passe ali sem noção de calcanhar e o João Vitor teve que fazer a falta. Mas ele é expulso por culpa dele mesmo. Não tinha nada que fazer aquela falta no Igor Jesus, que perdeu um gol inacreditável, né? Camisa 9 da seleção perdeu um gol daquele, mas não fez falta, né? E não tô dizendo que ele tem que ser desconvocado por isso. Eu acho que ele é o centroavante titular da seleção nesse momento, de qualquer jeito, o Igor Jesus. Mas o João Vitor, que foi expulso no 6x1 contra o Flamengo, foi expulso nesse jogo, e eu tava esperando um desfecho tão negativo quanto aquele. Mas o Rafael Paiva, ao contrário do Álvaro Pacheco naquele jogo,
resolveu fechar a casa no segundo tempo para não tomar mais. Acabou tomando mais um gol, que foi do Júnior Santos, que é o artilheiro do Botafogo no ano, artilheiro da Libertadores, voltou de lesão recentemente, e fecha a conta nesse jogo 3-0. Poderia ter sido muito mais para o Botafogo. O Vasco teve alguma chance até de empatar o jogo no primeiro tempo, uma com o Verratti e outra com o Paulo Henrique, quando ainda estava 2-0. Mas no segundo tempo, com o jogador a menos, não conseguiu fazer nada. Foi lá o Rafael Paiva, tirou o Payet, tirou o Verratti, e fez bem, né? Deixar os caras ali que não ajudam muito defensivamente e iam ficar sofrendo, né? Podendo participar de uma goleada maior. Muitos torcedores jogando na conta do Payet. Semana passada o Payet era o craque, era o melhor do mundo depois da vitória contra o Bahia, né? Que ele realmente jogou demais. Aí nesse jogo, porque as coisas deram errado, a culpa é do Payet. Não é culpa do Payet, né? O Piton fez uma partida muito ruim, não entendi porque só no segundo tempo ele resolveu dar uma chegada mais forte no Luiz Henrique, e aí já não precisava mais daquilo. Era para assustar no começo do jogo, não agora. Já estava 2-0. E o Hugo Moura também muito mal, apesar de ser um dos melhores jogadores do Vasco da temporada, não estava no bom dia. O Matheus Cocão, pelo amor de Deus. E a zaga, né? Léo Pelé e João Vitor. Teve que terminar com o Maicon e Léo Pelé, porque o João Vitor foi o pior dos três, porque ele foi expulso. E enquanto ele estava em campo, o Vasco tomou 2 gols. Depois que ele saiu, né? Tomou só mais um. Mas enfim, isso não quer dizer nada. E para falar do lance da expulsão do João Vitor, né, que a princípio o juiz tinha marcado pênalti, e aí o João Vitor não teria tomado cartão, porque seria punição dupla, e o pênalti já era um gol muito provável de sair, não daria o cartão vermelho, ou o segundo amarelo. Como o lance foi fora da área, né, o VAR chamou e a falta realmente foi fora da área, o João Vitor acabou tomando cartão vermelho. Nesse momento eu preferia que desse o pênalti, porque existia a possibilidade do Léo Jardim defender, ou mesmo que fosse gol, o Vasco teria mais chance de fazer um segundo tempo melhor se tivesse os 11, né, que tirasse o João Vitor ou não, mas se tivesse os 11 em campo, e acabou tendo a expulsão, e o segundo tempo foi um ataque contra a defesa, com o Vasco encurralado no seu campo. Na quarta-feira, o Flamengo venceu por 1-0 o Cruzeiro, gol de falta do Davi Luiz, que não marcava um gol de falta há 7 anos. O último gol dele de falta tinha sido pelo Chelsea, num jogo contra o Liverpool pela Premier League. E esse gol de falta foi bem curioso, né? Porque o Davi Luiz foi bem malandro ali. O árbitro já estava falando que a barreira estava errada, e o Davi Luiz foi lá, deu uns passos à frente, sendo que o árbitro já tinha apitado, falou, pô, a barreira tá errada, não sei o quê. Só que já estava valendo o lance, o Davi Luiz volta, bate a falta rápido, surpreende a barreira. O jogador da barreira que saiu ali, se não me engano, foi o Marlon, e o Cássio também é surpreendido. Dava para defender do mesmo jeito, mas ele não conseguiu defender, e sai o gol do Davi Luiz. No final ainda tem mais um gol marcado pelo Alcaraz, que é anulado, muito mal anulado por sinal, porque é uma cobrança de escanteio, o jogador do Cruzeiro intercepta a bola, ela volta para o Alcaraz, que pega de primeira e faz um belo gol, que também era defensável, mas o Cássio foi pego de surpresa 2 vezes, né? Passando um pano aqui pro Cássio. Mas aí o gol foi anulado, porque normalmente, sempre que o jogador cobra o escanteio ele recebe a bola de volta, ele está impedido, isso é verdade. Né? Se ele recebe a bola de volta imediatamente, ele está impedido. Mas quem devolveu a bola não foi o jogador do Flamengo, foi o jogador do Cruzeiro, então não estava impedido. E assim, mesmo assim, o gol foi anulado. Mal anulado, o Flamengo sai com a vitória de qualquer maneira, 1-0. O Cruzeiro, em 16 jogos com o Diniz no Brasileirão, não teve nenhuma vitória. A única vitória que o Diniz teve até agora foi na Sul-Americana, no jogo contra o Lanús na volta da semifinal. Tá na final, vai enfrentar lá o Racing. Eu acho que é favorito pelo time que tem, mas vai ser um jogo complicado, né? E pro Flamengo, venceu o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético, vai lá, vence o Cruzeiro agora. Então vai mais motivado, com muita moral, né, com uma vantagem que ele já tem de 2 gols, de 3-1, né? No primeiro jogo, ele vai com a moral elevada para o jogo da volta, enquanto o Atlético Mineiro perdeu de 1-0 para o Atlético Goianiense, time já rebaixado. Tudo bem com o Atlético Mineiro, assim como o Flamengo poupou alguns jogadores, né? Por exemplo, o Flamengo, né, fez gol com o Davi Luiz não é titular. No Atlético Mineiro, o Hulk e o Paulinho nem sequer viajaram para Goiânia. No caso, o Arana estava lá, entrou no segundo tempo. Nem sei se foi uma boa ideia colocar ele no segundo tempo, o Allan Kardec, que é reserva, mas eu acredito que ele vai acabar sendo titular nesse jogo de domingo. Ele entrou no segundo tempo também, Otávio, o Zarate também entrou, voltou de lesão agora, né? O Bernat também voltou de lesão e foi titular, e até hoje não fez. O Bernat fez um bom jogo pelo Atlético, foi aquele contra o Vasco, no final do primeiro turno. Foi o melhor jogo do Bernat com a camisa do Atlético, de resto ele ainda não rendeu o que se esperava dele. E o Davidson foi titular, acabou sendo substituído no segundo tempo pelo Allan Kardec, né? Vitória do Atlético Goianiense no finalzinho, gol do Janderson. O Atlético já está rebaixado, mas quer terminar com uma pontuação mais digna, né?
E os jogadores também querem mostrar serviço para ver se eles conseguem um contrato de Série A no ano que vem. Classificação depois da 32ª rodada, o Botafogo chegou a 67 pontos, são 6 pontos de vantagem para o Palmeiras. O Botafogo também igualou o saldo de gols, é um saldo de 26 para as duas equipes. O Botafogo tem o segundo melhor ataque, 52 gols marcados, o Palmeiras marcou 53. O Botafogo tem a melhor defesa, sofreu apenas 26 gols, o Palmeiras sofreu 27. Então, saldo igual aí das duas equipes. O Fortaleza é o terceiro colocado com 60 pontos. O Flamengo tem 58 na quarta posição. O Internacional tem 56 na quinta. O São Paulo tem 54, é o sexto colocado. O Bahia tem 46, é o sétimo. O Cruzeiro tem 44 na oitava posição. O Vasco é o nono com 43. Atlético Mineiro tem 41 na décima posição. O Grêmio chegou a 39, é o décimo primeiro. O Vitória tem 38, é o décimo segundo. O Corinthians também chegou a 38, é o 13º. Fluminense e Criciúma tem 37. Bragantino tem 35, é o 16º. Dentro da zona de rebaixamento aparece o Atlético Paranaense e Juventude com 34. O Cuiabá tem 28, o Atlético Goianiense rebaixado tem 25. Estevão William é o artilheiro do campeonato junto com o Pedro, 11 gols para cada um. Lembrando que o Pedro não joga mais, né? Todo mundo sabe. O Hulk tem 10 gols. O Alejandro do Vitória chegou a 9. Flaco Lopes também tem 9. Lucas Moura chegou a 9. Luciano do São Paulo também tem 9. Verrete do Vasco. Rafael Veiga do Palmeiras e Yuri Alberto, todos esses aí com 9 gols. A briga pela artilharia tá boa. Quem é que vai ficar com o prêmio? Roberto Dinamite. E o líder de assistências, isolado, Estevão William com 8. Com 6 tem o Gerson Savarino, o Matheus Pereira, o Paulo Henrique Ganso e o Rodrigo Garro.